Beleza. Como o J-Rock dominou as aberturas de anime. É muito interessante como que chegou a cultura lá no Japão, assim, do ocidental pro... Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like e ativa o sininho. Acompanhe as lives direto lá no canal principal. Pro Japão. No próximo vídeo que eu tô fazendo, eu vou abordar um pouquinho desse tema aí. Pode ter certeza. Bora lá. Não importa o gênero de anime que você goste, seja shonen, seinen, isekai, Vai ter shoujo ou até J-Rock na anime pra ver abertura. com a família, você provavelmente já viu uma abertura que soava mais ou menos assim. Eita. Ed. Opa, eu sou o CD e sem sombra de dúvidas, o J-Rock é um dos estilos musicais mais presentes J-Rock. nos animes. Talvez você nem assista anime, mas com certeza você já ouviu Cara, alguma eu vou música. ser sincero, às vezes eu boto aqui no celular pra alguma música, assim, boto no aleatório. Tem algumas músicas que eu realmente não tanco que é japonês assim. Pô, eu só assisto realmente as que saem nas aberturas de anime. É, a maioria das que aparece pra mim é só o Green Apple. Eu acho que é isso. Só aparece dois artistas pra mim que é que faz música no Japão, mano. Só aparece dois caras, é o Green Apple e um outro maluco lá que faz uma. Que é um maluco lá que faz a canção solo. Só aparece esses dois caras pra mim, mano. Pelo amor de Deus. Parece que não tem outras pessoas que vai lá que faz música direito no bagulho. Mas senão é só cover de VTuber, as músicas de VTuber. E sinceramente eu não quero pesquisar música de VTuber, porque senão eu vou acabar gostando e vai ser meu pai. Mas Shampoo é muito bom. Sempre que vejo, ele entra na vibe do anime. Tá faltando mais Ed Jazz. Deixa o Ed entrar em você, mano. Música do Deixa tipo em Edzão. algum lugar. Mas A se eu falar Edzagem que nem entrar. sempre foi assim, é até estranho dizer isso, porque quando falamos de J-Rock, já vem anime na nossa cabeça. Sim, É sim. como se os dois tivessem nascidos juntos, mas não foi bem assim. Hoje eu vou mostrar pra vocês como o J-Rock dominou as aberturas de anime e se tornou o gênero musical mais usado nelas. Mas antes da gente mergulhar no vídeo, eu preciso esclarecer uma coisa. Existe o J-Rock, que é rock japonês, ou seja, qualquer rock feito por japonês. Se for uma cópia de uma banda ocidental, ainda é J-Rock. E agora, existe o que eu chamo de J-Rock de anime, que é aquele som característico. Aqui também tem muito anime hoje em dia que vai lá e faz. E pega, sei lá, uma banda aleatória e pede. Vai lá e faz a abertura aqui do anime. O anime desse tema aqui, desse tema aqui. Tem muito anime que é assim, ó. Que tem abertura que fala. Principalmente, vamos lá, pegar anime de romance, Slice of Life. Teve esse anime aí novo aí, ó. Two Opposite Polars. Que é desse anime aí do meio do sabor, relacionamento, não sei o quê. É que foi popular aí, o Tanikun. A abertura lá é a abertura sobre o anime. É a abertura do anime. Teve outros animes aí que é assim, tem a abertura do anime. Eu acho que o anime da Tomo-chan também. ah, Pô, não é muito difícil você encontrar a abertura. Assim, o Nokotan. Tem um monte de anime aí que a abertura é do anime. Aí vai lá e pega alguma banda aleatória e pede, faz aqui a abertura pra mim, faz essa música, não sei o quê. Aí já era. Deixa o Shadow entrar aí, é foda. Aparece normalmente em aberturas de anime shonens, que você ouve e já reconhece, isso aqui é música de anime, ou isso aqui é música de abertura de anime. Ele Sim, tem um sim. som bem característico. Kanabun, Nautikuris, Ilueta. Mas pra gente entender como o J-Rock de anime se tornou o gênero mais usado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O J-Rock começou lá pelos anos 60, muito influenciado pelo rock americano e britânico, principalmente pelos Beatles, que fizeram um show no Japão em 1966, e aquilo mudou tudo por lá. Sim. E começaram a surgir várias bandas basicamente copiando o formato dos Beatles e do Rolling Stones, que foi o caso da banda Group Sounds. Nossa, é exatamente isso, mano. No vídeo que eu tô fazendo, eu
eu botei esses cara aí como referência do tema que eu tava falando. Nessa época, os animes mais famosos eram Astro Boy, Dororo e Kimba, o Leão Branco. E as aberturas dessa época tinham um padrão bem perceptível. As aberturas tinham frases fáceis de memorizar, que normalmente destacavam a personalidade, os poderes e os golpes do protagonista, que ficava repetindo várias e várias vezes durante a abertura. Bem Pokémon vibes, tá ligado? Astro Boy bombs away on your mission today. E por causa Oxi, inglês? disso e de outros fatores, os animes eram chamados comumente de mangá para TV de crianças. Os mais velhos simplesmente odiavam os animes. E para você ter uma ideia disso, e o cantor Mizuki, que mais tarde ficou conhecido como o imperador das canções de anime, falava como as músicas de anime eram descriminalizadas na indústria musical e televisiva. Ele disse que os cantores de animes não podiam compartilhar o mesmo palco que artistas funks e pop mainstream da época, porque a música de anime era considerada entretenimento de segunda categoria e coisa de criança. Engraçado. Mal sabia eles o que o Japão se tornaria mais tarde. Mas foi nos anos Literalmente. 70 que as coisas começaram a mudar um pouco, com a banda Happy End considerada a chave de virada pro gênero. O som começou a ficar um pouco mais japonês, por assim dizer, mas ainda dava pra sentir que era algo meio ocidental, ainda não era realmente único. E nessa época, o hard rock começou a ganhar força, com bandas como Blue Creation e Flower Traveling. Elas mostraram o rock de verdade pro Japão, e mais tarde criaram terreno para que a banda mais popular e influente do Japão fizesse sucesso, o X-Japan. E foi também nos anos 70 que os animes tiveram seus principais pontos de virada, graças ao Space Battleship de 1974. E a música tema de abertura foi composta pelo renomado letrista Aku, que rompeu aquela ideia que música de anime era só coisa de criança. E os adultos começaram a olhar diferente para as canções de anime. E no final dos anos 70, animes como Ashita no Zoi e Mobile Gundam começaram a trazer narrativas mais maduras e músicas temas que seguiam o mesmo caminho, com muita mais qualidade literária Da hora. e artística. E essa mudança foi desafiando aos poucos a percepção que anime era só entretenimento infantil. O potencial das músicas de animes começaram a expandir muito depois daqui, mas ainda não tinha um rock Rapaziada, já voltar rapidinho. ou algo diferente nessa época. Até o final dos anos 70 e o começo dos anos 80, as aberturas continuavam sendo músicas feitas exclusivas para a TV, geralmente cantada por cantores infantis, corais Lá também tinha programa de TV de música também, não é? Eu sei que a MTV também chegou no Japão. Só que, obviamente, lá nos anos ou 2000, artistas de enka 1900. e pop tradicional. E chega os anos 80, e é aqui aonde o Japão começa a desenvolver um estilo musical totalmente próprio. E a peça-chave foi o X-Japan. Eles consolidaram de vez a presença do hard rock no país, misturando metal acelerado com pianos suaves, uma combinação que anos mais tarde se tornaria super comum no J-Rock de anime. E sem falar do drama que eram as músicas. Elas eram enormes, arrastadas, tinham faixas de até 30 minutos com apresentações Caralho. que eram totalmente teatrais, dramática, bem vibe de anime. Isso Mano, se sempre conecta vira lá totalmente enquanto com joga. o Ah, tá. visual da banda. Foram eles que ajudaram a definir o movimento cultural Visual Kei, uma das estéticas mais famosas do Japão. E a cultura carregava Tô pensando em fazer um vídeo de estéticas do Japão, hein, mano. Acho que seria da hora. com si estética visual totalmente extravagante, androgenia, musicalidade diversificada e performance teatral. Eu não preciso nem dizer o impacto gigantesco que isso teve na sociedade conservadora do Japão. E não foi só na sociedade, as bandas começaram a seguir o estilo do visual O conservadorismo no Japão é mais. Não é basicamente. Bagulho que nem o mesmo conceito de conservador aqui no Ocidente. Conservadorismo no Japão é tipo manter as regras, não manter a moral. Que o Japão, a moral deles lá é basicamente tudo ao extremo. Mas o conservadorismo deles lá é de regras, rigidez e conformidade. Não necessariamente bagulho de moral, religiosidade, esses negócios. Então não entenda esses bagulho que a rapaziada tenta falar que é a mesma coisa. ok, umas mais chamativas, outras mais Tô suaves, mas aprendendo japonês no Duolingo e já sei todo o hiragana. Perfeito, mano. É assim que começa mesmo. Duolingo é perfeito pra você aprender o hiragana e o katakana.
Ai, só lembrando. Quando libera o kanji no Duolingo, é uma bosta. Não vale a pena você tentar se esforçar pra liberar os kanji lá. Termi- Aprende e domina o hiragana e o katakana no Duolingo e depois sai dessa bomba. O conservadorismo no japonês é baseado no confucionismo, budismo e shintoísmo. Pois é, mas eles vão lá e pegam nesse bagulho. Eles pegam nesse bagulho através do tradicionalismo deles, sei lá, de. ah, sei lá, bagulho que eles fazem no dia a dia. Sei lá, o bagulho que a gente viu na semana. No começo da semana. O Yabuke. É Yabuke? Yabuki ou Yabuke? O Yabuki. É o bagulho lá que eles vão lá. Eles têm que. O mesmo sapato que eles entram dentro de casa, não é o mesmo sapato que eles saem de casa. É dois sapatos diferentes. Eles sempre tem que deixar o lugar limpo, organizado. É esse tipo de tradicionalismo, conservadorismo que ele quer manter. Entende? Mas a De maioria delas ações. deixando de lado aquela estética puxada pro ocidental. E bandas como X-Japan, Bunkstick, Dear Langer e Lunacia ajudaram a popularizar a cultura. E todo esse drama que eles traziam nas músicas, no visual e nos shows se encaixavam perfeitamente com a narrativa dos animes. As músicas tinham uma pegada quase cinematográfica, os visuais chamativos combinavam com os cabelos loucos, roupas simbólicas e cores vibrantes dos personagens. O visual kei influenciou não só a música, mas também a estética que os A animes estética. e o Japão carrega Estética e visual, até rapaziada. hoje. E graças ao X-Japan e o visual kei, o J-Rock e a estética do Japão começaram a circular pelo mundo todo. Mas se vocês quiserem saber mais sobre o visual kei, dá uma olhada nesse vídeo do Claquete de Papel, que é muito bom. Foi também nos anos 80 que as pessoas começaram a olhar ainda mais para as músicas de anime. As gravadoras perceberam que podiam usar os animes para promover artistas e bandas. Um exemplo clássico é a abertura de Cat Eye, cantada pela Ari, um nome gigantesco do city pop. E o sucesso foi enorme. E a mesma coisa aconteceu com o TM Network, que fez a música Get Wide para o anime City Hunter. E a música estourou tanto que a banda acabou moldando o som deles a partir dali. E o rock também marcou muita presença nessa época, com bandas famosas como a Crystal King, que fizeram a música para Hokuto no Ken. Também tivemos a lendária abertura dos Cavaleiros dos Zodíacos, a Pegasus Fantasy, que foi tocada pela banda Makeup, que já era muito famosa. Essa abertura fez muito sucesso no Japão e aqui no Brasil, mas no Brasil com a versão dublada, feita pelo Edu do Angra, né? E também tivemos a Loudness, que foi a primeira banda japonesa de metal a entrar na Billboard 200 em 1985. E no mesmo período, eles participaram da trilha sonora de O.G. Ponton, um anime de ficção científica. A presença de uma banda de heavy metal de verdade no anime mostrava como o público-alvo já não era mais só infantil, agora os animes dialogavam com o público jovem e adulto. E todo aquele preconceito que os mais velhos tinham com as músicas de anime estavam finalmente caindo por terra. E nessa época começou a ter bastante J-Rock nos animes, mas ainda era aquela coisa, aquele rock meio ocidental. Não soava como rock de anime como a gente conhece hoje, mas isso estava prestes a mudar. E finalmente chega os anos 90 e o J-Rock já dominava quase todas as aberturas de animes. E uma coisa que começou a ficar marcante nas aberturas era o groove. Músicas mais dançantes, com muita influência de jazz e funk, que são gêneros que é engraçado como o blues ficou marcado no Japão. Principalmente nas trilhas sonoras, que é o blues e jazz. E é no outro vídeo desse canal aqui. Eles gostavam muito. Olha aí, ó. Bagulho calminho. O bagulho vai lá e aumenta de ritmo, depois desce, depois mantém o ritmo. Muito da hora. E nem na abertura, sei lá, nas aberturas de Gokuraku. Pô, é muito da hora a letra da música, conforme é descrita e narra como que é o anime. É muito da hora. O rock já não era tão pesado, as guitarras tinham pouca distorção, as letras falavam sobre juventude, amor, relacionamentos, bem coisas de adolescente. Começou a aparecer um J-Rock meio pop, meio não, bastante pop. E foi nessa época que o tie-ups se consolidaram de vez. E pra quem não sabe, tie-ups são parcerias comerciais entre a indústria do anime, ou jogos, doramas, seja o que for, e a indústria musical, pra promover os dois lados ao mesmo tempo. A Sony Música é o pior departamento da Sony. Pode crer, videogame não é pior.
Ficou pior, eu quero dizer, tipo, bagulho maligno mesmo. chamar atenção pro anime e o anime chamar atenção pra música. E funcionava mais ou menos assim. A gravadora precisava promover uma Foi como eu banda falei, e o ó. anime precisava de uma música. Eles fechavam um acordo e as músicas eram feitas pensando no anime. Outras Foi o que eu vezes falei, ó. a banda tinha poucas informações do anime e nem sempre acabava combinando com a estética do anime, que foi o que aconteceu com a abertura de Samurai X, por exemplo, que na época muita gente criticou porque falava que a música não combinava com o tom do anime, porque normalmente essas músicas de abertura não contavam a história do anime, elas simplesmente eram feitas para entreter a abertura. Esse sistema de tie-ups foi um sucesso. Antes, as músicas de animes eram encomendadas, exclusiva do anime, e não circulava no mercado musical, e ainda por cima sofria preconceito por boa parte dos músicos, e bandas de rock ligadas aos animes caralho. eram exceções. E graças ao sucesso de Hoje Get tem jogo hoje, hein? Indie, do TM Network, que eu citei lá atrás, muitas bandas de vários gêneros começaram a querer suas músicas nos animes, porque a chance de estourar a música era muito grande. Eu acho que o melhor exemplo disso é a abertura de Evangelion. Sim. Que é uma das aberturas mais famosas de todos os animes. A música A Cruel Angels foi encomendada pela produtora do anime. A cantora Yoko não participou da criação conceitual do anime, ela só interpretou a letra do compositor Neko. E um fato curioso é que o Neko, ele só viu 2 episódios do anime, e ainda por cima era um episódio sem cores. Mas daí fica a pergunta, se eles não sabiam do que se tratava o anime, como que a música da abertura combina tanto com Evangelion? Bem, como eu falei, as letras dessas aberturas quase sempre falavam sobre juventude, e a abertura Vai de ser, mano, agora vamos começar a soltar fogos aqui. Porra, é essa? É fogo de artifício. Evangelho é isso, por isso que acaba combinando mesmo sem querer. E a intenção dessas aberturas eram basicamente ficar na sua cabeça e ser muito comercial, assim como um produto, igualzinho era lá com Astro Boy. E pra vocês terem ideia de como a intenção era chamar a atenção, o diretor Hideaki queria uma peça de música clássica na abertura, porque ele achava que combinava mais com o anime. Os produtores acharam que isso poderia confundir o público, então optaram por deixar um som mais pop, animado e comercial. E essa abertura fez tanto sucesso. Evangelho era um anime mais adulto, psicológico, até um pouco pesado, com uma abertura totalmente pop, energética e vendável. E esse sucesso gigantesco que teve a abertura de Evangelho mostrou de uma vez por todas o poder que as músicas de animes tinham. E no final dos anos 80 e o início dos anos 2000 foi quando o J-Rock estava começando a se tornar o verdadeiro J-Rock de anime. E depois de Evangelho, o padrão Cheer Up explodiu nos anos 2000. E foi aí que o J-Rock se tornou, insano. na minha opinião, o verdadeiro J-Rock de animes. Tivemos vários exemplos marcantes, como a primeira abertura de As aberturas de Naruto, principalmente os animes shonen, assim. Da Jump, no caso, né? Hajime no Ippo. Também tivemos a primeira... Eu nunca finalizei o Hajime no Ippo, o anime, né? Porque o anime não finaliza o mangá, porque o mangá tá lançando ainda. Eu acho que tá lançando ainda. de Fullmetal Alchemist, uma das aberturas mais icônicas dos anos 2000, que foi feita pelo Pornography. E essa música, ela é Ó, um a porra pouco do nome diferente, ela não soa tão jovem igual as outras, mas ainda assim é um J-Rock de anime. Eu só conheci. Se eu tinha falado que eu conheci essa música aí por causa do Sonic Fantasy, lá do navegador. Sonic Fantasy X? Eu acho que é isso. Que eles botam lá na abertura do jogo. É um jogo de flash, aliás. Incrível, cara, incrível. Temos a abertura de Arger, feita pelos Baekhyun. Muito foda. É muito foda que a Ergi não ganhou popularidade suficiente, né, mano? Apesar de ser famoso. Também Não, ele é popular, vai. Não é temos famoso, é a popular. icônica abertura World de Death Note, feita pelo Nightmare, uma banda de visual kei. E eu nem preciso Incrível. dizer muito sobre ela, né? Eu acho que todo mundo conhece. E nela temos todos os elementos principais que definem um J-Rock de anime, que eu já vou falar o que é. Ó, Final Fantasy Sonic X5, ô louco. Também temos a abertura Prey de Gintama, que foi feita pela Tomy, que é uma artista Oxi. Ele tomou direitos autorais aqui. Ele tomou direitos autorais e tive que tirar o áudio. Ué,
Eu não tô escutando? Jota Rock era Ah, algo mais... Já nos anos não, é realmente, ele tomou direto atrás. rock era algo mais pop. Já nos anos 2000, a distorção chegou com força, mas não com uma distorção muito agressiva, era algo mais moderado, como vocês conseguem ouvir na maioria Do das GTA. aberturas dos anos Da 2000, hora. e tinha de todos os tipos de J-Rock de anime, uns sendo mais dark, outros sendo mais jovens, ou até adultos. E se você reparar, todas essas músicas de aberturas tinham algo em comum, que são as principais características que fazem uma música ser um J-Rock de anime. Até porque quando você vai pegar pra escutar como que é a música, vai escutar o álbum da música, eles lançam álbum ou eles lançam em single? Eu acho que eles lançam em single e depois eles vão lá e faz o álbum com outras músicas que eles lançaram na época também. Eu acho que é assim que o japonês faz. É... E vai ver lá. Cara, não fica a mesma coisa quando passa da parte do anime, dos 1 minuto e meio da abertura da música. Não passa, mano. Até porque quando você vai pegar pra escutar a música do anime, que o anime usa, tipo, não é a mesma música do álbum. Não, eles vão lá e pegam algumas letras, as letras da música, vai lá e diminui ela pra caber numa parte do anime, da música do anime. Não, eles não literalmente vão lá e pegam, tipo, tá tocando a música certinho, aí eles vão lá e corta no 1 minuto e meio da música, aí só usa assim 1 minuto e meio. Não, às vezes eles refazem até a letra da música, trocando algumas palavras, trocando o ritmo dela, mas, obviamente, igual a música original, entre aspas, a música completa. A que mais me marcou foi a abertura do Final Fantasy Sonic X6, ô louco. Anime, que são guitarras com pouca distorção, nada muito pesado, mas com bastante ganho e pouca presença no grave, que deixa o som meio metálico ali, meio jovial, além delas serem muito dançantes e priorizarem principalmente o ritmo, e elas são o ponto principal do J-Rock de anime. Mesmo no futuro, onde o J-Rock de anime deu uma mudada, as guitarras ainda mostram que ainda é J-Rock de anime. Também temos o baixo, que normalmente ele é bem marcado, preenchendo aquele vazio dos graves, já que a guitarra quase não tem graves. Também temos letras sobre juventude, superação, amor, O Japão são sempre literalmente cultua a letras juventude. sobre coisas Que merda. fofas, por assim dizer. E mesmo quando o som era mais melancólico, como no Death Note, o vocal soava jovem. E vocês podem perceber, na maioria dos J-Rocks de anime é assim, não importa o estilo. Pode ser um vocal de rap, um vocal melódico, um vocal feminino, todos eles soam joviais. Não podemos esquecer da energia que são essas músicas. Ela tem uma energia bem jovial, algo bem feliz, bem pra cima. E normalmente as bandas têm um visual kei, mas um visual kei mais leve, nada muito extravagante igual dos anos 80. Muitas das vezes é algo meio adolescente, uma mistura do visual kei com grunge, com no metal. parece mais e a street. maioria dessas músicas estavam em anime shonens, que talvez seja o estilo de anime que mais representa a adolescência. Mas não foram só essas bandas que levaram o J-Rock de anime e os tie-ups ao mainstream. Tivemos os verdadeiros goats dos anos 2000. O primeiro deles é o Orange Range, que misturava rock, pop e hip hop, tudo isso com uma energia contagiante. E eles tinham todas as características que definem um J-Rock de anime, como vocês podem ver nessas duas músicas. Sim. Tá. Isso não é abertura, isso aí é encerramento. Mano, é muito da hora as aberturas de Bleach, né? Tem algumas que eu não gosto, mas é tipo por causa por causa do jeito da música. Os visuais vai lá e mete muito louco. Principalmente no meio do anime, até a última parte que eu assisti. E vai lá e tem umas aberturas meio estranhas. E essa Mas abertura a maior- de mas Bleach, todas que pra elas são mim boas. é uma das que mais representa o que é o J-Rock de anime e o que ele se tornaria mais tarde. Eu amo essa abertura é bizarramente boa, mano. Ela é o puro suco do J-Rock de anime, principalmente dos anos 2000. Também temos o Flow, que fez uma montoeira de abertura e encerramento pra Naruto. E eles têm um rock simples, cru, com letras sobre amizade e superação. É literalmente J-Rock de anime, tá ligado? E o melhor exemplo do som Shonen. deles é na música Go do Naruto. Fighting Dreamer, rapaziada. E também temos esses caras aí que eu não faço a menor ideia como pronuncia o nome deles. E eles é dado por Como é esses que é? caras aí que eu
Le Arc and Eu Seal. faço a menor ideia como pronuncia o nome deles. E eles é dado por muita gente uma das melhores bandas do Japão. Eles foram muito importantes para a criação do J-Rock de anime. E o som deles é um pouco diferente do som de J-Rock de anime mesmo. Eles têm uma pegada um pouco mais madura, como a gente pode ver na abertura Where Steady Go de Fullmetal Alchemist. Acho que música é essa? E eles, Ah, os tá. caras que eu não sei pronunciar o nome, eram uma das bandas que mais fizeram sucesso no Japão. E não só no Japão, eles ajudaram a levar o J-Rock para o mundo. E mesmo eles não sendo J-Rock de anime puro, igual o Orage, por exemplo, eles foram muito importantes Meu para a Deus. cena dos animes, porque eles influenciaram muitas bandas futuras dos anos 2000, como o maior GOAT do J-Rock de anime de todos os tempos, os Asian Kung Fu Generation. Sim, Não sim. Esses importa o caras aí é gênero de foda. anime que você gosta, eu tenho certeza que você conhece eles. Talvez pelo nome você não tenha lembrado, mas eu vou fazer você lembrar. Eu considero eles o percussor do J-Rock de anime. Eles têm todas as características de um J-Rock de anime. Vocais jovens, guitarras rítmicas com alto ganho, um baixo marcado e letras sobre juventude. Mas o principal diferencial deles, que não tinha em muitas outras bandas, era aquele som mais de garagem, meio É que eles grunge, estendiam punk, até um pouco indie. E essa final sujeira de frase. acabou não influenciando tanto outras bandas futuras, porque o J-Rock de anime ficou com um som mais limpo, mais clean, por assim dizer, mais ou menos parecido com o som do Orage. Foi a maior revolução para a música de anime. Eu tenho certeza que muitas pessoas no mundo inteiro, até você aí, escutou pela primeira vez o J-Rock de anime por causa deles. E o Sim, cheer up do Naruto com a banda foi perfeito. Mesmo a música não sendo feita própria para o Naruto, ela se conectou perfeitamente todo aquele clima rebelde e energético do anime. A banda fez pessoas quererem ver o anime só por causa da música, e o Naruto fez as pessoas quererem ouvir a banda só por causa do anime. E depois do AKFG, os tie-ups virou um registro de todos os animes. Vocês podem perceber, a maioria, se não todos os animes, tem uma abertura feita por uma banda ou por um artista. Muitas bandas Sim. fazem músicas já pensando em participar Cara, de uma teve- abertura. Agora que o bagulho vai ficar meio. Eu não diria assim perigoso, mas acho que vai ficar meio complicado. Que vai ter agora começar a ter aberturas estrangeiras. Cara, eu sempre imaginei assim aberturas de anime com música estrangeira, assim. Tem muita abertura aí que é em inglês, mas é cantada por gente, por uma banda japonesa. Mas tipo, se eu não me engano, foi o Link Park ou foi o Imagine Dragons que fez a abertura aí do Kaiju Number 8 da segunda temporada do anime. Aí, ó. Já tá começando a introduzir essa rapaziada aí do ocidente pro bagulho, mano. Não sei como que isso vai ficar, mas. Futuro, mas espero que não. Porque Cresci sabem o muito. quanto isso pode alavancar uma carreira musical. E na minha opinião, os animes que impulsionaram o gênero J-Rock de anime pro mundo todo foi Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist e Death Shonen. Note. Provavelmente eu Literalmente tenho shonen. esquecido de algum, mas o que eu lembro, esses são os principais. E o J-Rock de anime só aumentou ainda mais depois dos anos 2000. Mas para fechar a década com chave de ouro, uma abertura que eu considero uma das melhores de todos os tempos. É incrível esse negócio. Os anos se passaram e o J-Rock de anime nunca mais parou. Continuou muito forte, principalmente em anime shonens. Mas o som acabou dando uma mudada, ficou mais experimental. Mas mesmo assim, mantendo aquela velha identidade construída lá nos anos 2000. Um exemplo muito bom e marcante é a música Unravel, da abertura de Tokyo Ghoul, feita A pela banda lacração Ling, das que é uma aberturas de anime. Não aceito um negócio desse. baita de uma música. Mesmo ela Não, sendo mas é muito realmente uma preocupação válida. Quase que. Até o Marco já falou isso. meme, né? Não tem como Mas, tipo, ele não falou que isso aí vai influenciar muita coisa. você ouvir ela e não Ele lembrar da falou época sobre. de Tokyo Ghoul. Mas mesmo assim, essa música é uma musicaça muito boa. E segue aquele padrão do J-Rock de anime misturado com algo mais experimental. Bagulho meio grandioso, assim, né? E também teve aberturas que continuaram com aquele J-Rock de anime puro, como a abertura TD de My Hero Academia, feito pelos grandiosos Pornografite. Uhum. É muito da hora. Quando My Hero Academia ainda era divertido de assistir. Divertido, tá?
E uma coisa que eu notei foi o aumento do uso do teclado nas aberturas. E o bom exemplo disso é na música Gorange, da abertura de Demon Slayer, feita pela Yui. A música tem um teclado na parte mais calma, e ela canta mais calma também nessa parte, e explode no refrão com as guitarras e com ela cantando um pouco mais forte. Que nesse caso aqui da música, as guitarras são um pouco mais graves do que normalmente, mas mesmo assim dá pra gente ver que as guitarras têm aquela estética de J-Rock de anime. Teve algumas aberturas que ficaram mais pop, que você só consegue sentir o gostinho de J-Rock de anime por causa das guitarras que estão bem de fundo, que ficaram mais limpas e mais groovadas, como na música Kakai Kitan, da abertura de Jujutsu Kaisen, feito pela Eve. É um bagulho que eu, tipo assim, é de fundo pra ditar o ritmo de como que é o bagulho. De aventura, de um bagulho assim, mais safe, sei lá, pé no chão, pode dizer. Urbano, urbano. Claramente tivemos vários e vários outros animes que colocaram J-Rock de anime nas aberturas. E se vocês perceberem, todas essas aberturas, todas essas músicas soam como J-Rock de anime que começou lá nos anos 2000, como eu mostrei pra vocês. E esse estilo ficou tão famoso que ele saiu dos shonens e foram parar em outros estilos de animes. Teve até animes que eram só sobre J-Rock de anime, como K.O., Boshi, Beck, Detroit Metal City e vários outros animes sobre música, que talvez eu faça um vídeo sobre eles. Bem, tiveram várias outras bandas que ajudaram o J-Rock de anime se tornar o que ele é hoje, mas infelizmente não tem como eu citar todas aqui, né? Mas uma coisa é certa, o sistema tie-ups é um sucesso até hoje. É só reparar, a maioria das aberturas de animes são músicas feitas por outros artistas, o famoso sistema tie-up. E o sistema não se limita só no J-Rock de anime. Tem vários outros gêneros que também usam esse esquema e funciona perfeitamente. Mas bem, J-Rock de anime é um estilo musical que eu gosto muito. E eu considero ele um verdadeiro rock japonês. Eu sei que é meio errado falar isso, mas é uma opinião que eu tenho. Quem sabe um dia eu mude de ideia. A partir de agora, comecem a prestar atenção nas aberturas, principalmente nos animes shonens. E você vai começar a reparar que eles têm uma estética parecida entre eles, que é a estética do J-Rock de anime. Aí. Obrigado. Ótimo vídeo. O J-Rock de anime me introduziu a música com 10 anos de idade. Eu tava no show de talentos cantando Haruka Kanata. Tô louco. Em 2017 eu fui no show de Asian Kung Fu Generation no Anime Friends e ganhei o show de talentos cantando Bottom Road do Bottom. Cara, no ano passado eu queria muito participar do bagulho lá do show de talentos do Anime Friends, mas eu tive vergonha. Só a falta de curiosidade. E quando eu fui tentar cantar a música que eu queria lá naquele bagulho, daquela... Sabe aqueles jogos de PS3, tipo Guitar Hero, mas não é Guitar Hero, que os caras botam lá no evento? Aí tinha um bagulho desse lá, eu queria cantar o Fighting Gold de Jojo, da parte 5. Porém, o bagulho tava em inglês, ao invés de estar em japonês. Aí eu fui lá e passei vergonha. E ainda queria cantar com o bagulho da guitarra, ao invés de pegar a droga do microfone. Só falta de curiosidade. J-Rock faz parte da minha vida e ainda faz porque eu escuto até hoje. Se eu toco guitarra hoje em dia eu gosto de cantar, eu devo completamente ao J-Rock. Dito isso, vídeo bom. Ótimo vídeo.